Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14. Eu quero ler com vocês os versos 13, 14, 15 e 16. Vamos começar então pelo verso de número 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus. Alguém disse, contando uma história de um rapaz que queria ser obreiro, tinha vontade de ser obreiro na igreja, queria servir numa área de destaque na igreja. E ele aproximou, alguém disse, conversa com o pastor. O pastor era um homem muito experiente, um homem muito capaz, muito sábio. E aquele moço chegou na sua simplicidade e disse: pastor, queria ser obreiro. Eu tenho vontade de ser um obreiro na casa do Senhor. O pastor pôs a mão no ombro dele e disse: jovem, se eu não te consagrar ao ministério, você morre? Você morreria se você não fosse consagrado? Ele disse: não, acho que não. Ele disse: então desista do ministério. O ministério e a chamada de Deus, ela é uma coisa tão forte e concreta, que se você tem essa chamada, você não consegue viver sem ela. Jovem, se você não for consagrado, você morre? Não, pastor, dá para viver. Então, se dá para viver, continue vivendo sem. Quando Deus começa a confirmar a sua chamada efetivamente na vida de uma pessoa, ela ou serve ou ela morre. Ela não suporta viver mais uma vida comum e natural. Por várias vezes Deus disse na Bíblia, como disse para Gideão: dize aos relutantes, dize aos duvidosos, dize aos medrosos que voltem. Quando Neemias foi enviado para reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias, a primeira coisa que Neemias fez foi descobrir os antigos alicerces dos muros. Alguém disse o seguinte: nunca derrube uma cerca sem antes perguntar por que ela foi edificada. Mas tem muita gente derrubando cercas uma após outra e dizendo: é assim que nós cremos, esta é a visão que Deus me deu. Ele não sabe por que existiam aquelas cercas, ele apenas acha que tem direito de derrubá-las. Preste atenção no exemplo de Moisés e Faraó. A liderança de Moisés foi testada logo no início. Capítulo 8 de Êxodo, verso 25. Faraó está convicto de que não pode mudar Moisés da sua convicção de tirar o povo. Então ele começa a fazer acordos. E aqui está o primeiro acordo que ele tenta fazer com Moisés. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Mas ao invés de você sair do Egito, Moisés, sacrifica ao Senhor aqui dentro do Egito mesmo. Para que esse sacrifício? Tirar esse
povo tão grande e ir para o deserto, porque Deus tinha dito para Moisés: retire o meu povo do Egito, peguem o caminho do deserto. Moisés, toda vez que chegava diante de Faraó, falava: assim diz o Senhor, deixe o meu povo sair para me adorar no deserto. Faraó disse: adorem ao Senhor aqui no Egito. Não sai do Egito. Irmãos, não é uma questão de comodidade. Nós temos que sair do Egito de qualquer maneira. O verdadeiro líder é aquele que tira o povo do Egito. Não tem acordo de pegar o povo e ensiná-los a adorar no Egito. Ou você sai desse mundo para servir a Deus de verdade, ou então você nunca será um verdadeiro cristão. Número 2, capítulo 8, verso 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe, orai também por mim. Cuidado, você está sendo testado. Satanás está dando uma até de crente aqui agora. Orem por mim. Tudo bem, eu vou deixar você sair do Egito e ir para o deserto, mas não vai muito longe. Alguns estão cantando grande vantagem. Diz: olha, nós estamos adorando a Deus, não é no Egito, é só porque é na fronteira. Um pouquinho depois que saímos dos limites da terra do Egito, nós paramos e estamos adorando o Senhor. Este é o grande problema. Esse tempo atrás eu pregava aqui, exortava o povo a deixar o pecado, exortava a igreja a ser crente, a ser fiel, exortava e dizia: eu não quero que vocês sejam como outros movimentos. Eu não sei porquê, mas um pastor da cidade achou que eu estava falando e atacando ele. E um dia ele me chamou e disse: olha, pastor, o senhor anda falando lá de igrejas mundanas, de pastores seculares mundanos. Eu queria dizer que eu não sou, não. Eu disse: mas não mencionei seu nome, hora nenhuma. Você está preocupado, incomodado? Talvez então tenha que te dar uma explicação melhor. Fez assim: meu caro irmão, amigo, o que eu ensino lá, se não for o seu ensino, avalie então pelo que eu vou te dizer. O que eu ensino na nossa igreja é que quando uma pessoa é salva do mundo, resgatada do pecado, tirada das garras de Satanás, desse sistema mundano, o meu ensino lá é que nós temos que pegar essa pessoa e afastá-la o máximo possível do abismo que ela estava, porque é claro que a Bíblia ensina que toda pessoa que está no pecado no mundo, ele está num buraco. Então Deus nos dá a graça pelo Evangelho de tirá-la do buraco. E eu ensino que tem que pegar essa pessoa e levá-la bem longe do buraco. Sabe qual é o problema? Eu até acredito que tem gente convertendo na sua igreja, mas você deixa elas muito perto do buraco e elas podem cair a qualquer hora de novo no buraco. A minha opinião é que você tem que arrastá-la para longe do buraco a quilômetros de distância. Faraó disse: não vão muito longe, nós temos que ir o mais longe possível do Egito. Quanto mais longe nós formos, melhor. É aquela história lá do Velho Oeste, que um homem tinha uma porção de carruagem, precisava de um cocheiro para fazer as viagens para ele, trabalhar para ele. Vamos fazer um teste, um concurso de cocheiros. E os cocheiros, cada um chegou no dia para fazer o concurso. Você entende, cada um tinha a sua experiência, e cada um pegava uma carruagem para fazer um teste. O primeiro saiu e foi correndo, dava aquelas voltas, aqueles cavalos correndo, aquela poeira, ia lá perto de um precipício, voltava fazendo manobra. Terminou seu teste, tá, fique aí. O outro entrou e da mesma forma, ia lá perto dos buracos, assim, passava na beiradinha e tal, e voltava. Aí que chegou lá num quarto, ele disse: olha, senhor, eu quero dizer para o senhor que eu não tenho como concorrer com esses homens. Esses homens que já fizeram o teste aí são exímios, eles têm uma capacidade tremenda. E eu nem quero fazer, porque eu sinto que eu não sou capaz de concorrer com eles. O dono daquela empresa, né, disse: como você conduziria as minhas carruagens? Ele disse: primeiro, eu passaria o mais longe possível dos buracos. Eles passaram perto demais para demonstrar a capacidade, e eu não faria isso nunca. Eu passaria o mais longe possível. Então o senhor está empregado.
É o Senhor que eu preciso. Eu não preciso de alguém que arrisca e consegue escapar passando perto. Hoje tem muita gente dizendo, se eu conseguir escapar tá bom, mas no reino de Deus não é conseguir escapar, não é dessa forma. Você não tem virtude de dizendo, eu não caí no inferno. Você tem virtude quando você diz, eu me dediquei completamente a Deus. Segundo acordo de Faraó, foi derrubado. A liderança de Moisés era muito forte, foi testada, mas ele venceu. Ele disse, nós não iremos adorar a Deus perto do Egito, nós vamos adorar o mais longe possível. Terceiro acordo de Faraó, capítulo 10 de Êxodo, versos de 7 em diante. E os servos de Faraó disseram-lhe, até quando este nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Moisés disse, havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque é festa do Senhor temos. Ei, Moisés não queria abrir nenhuma concessão. Olha o verso seguinte, então ele lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face, eu deixarei vocês irem com os filhos. Verso 11 agora, não será assim, andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, por isso é o que pediste, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Observe que Faraó deu uma debochada, né? Se eu vou deixar isso sair todo mundo, eu deixo vocês irem só os varões. Moisés disse, tem que ir os filhos, as filhas, os velhos, as crianças, todo mundo. Ele disse, eu deixo ir os varões podem ir. Na igreja ninguém pode ficar para trás. Não tem nenhum grupo da igreja que está liberado para ficar no Egito. Deus nos chamou para tirar a família inteira do Egito. Tem muita gente acomodando com filhos que está ficando para trás, está acomodando com o esposo que está ficando para trás, com o esposo que está ficando para trás. Irmãos, nós como homens, mulheres de Deus, você tem que pregar uma mensagem de toda a família salva. Você tem que trabalhar para ver toda a família salva. Você tem que enfrentar o diabo cara a cara e dizer, larga este povo, solta estas vidas. Eu não aceito que os filhos fiquem para trás, eu não aceito que as esposas fiquem para trás, ninguém deve ficar para trás. Ah, mas você já é crente, vai, você já é obreiro, vai servir a Deus, esquece da família. Não! O verdadeiro obreiro de Deus não aceita que fique ninguém para trás. Quarta, Êxodo 10, 24. Então o Faraó chamou a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Olha como é que Satanás é. Ele disse, agora vai ficar fácil fazer o acordo com Moisés, porque vai ficar a ovelha. Eu vou deixar aí todo mundo, o povo vai, fica as ovelhas. Será que Moisés aceitou? Esta concessão parece que isso não afeta a igreja. Você não pode ficar em cima do muro. Como disse o Moarle numa história dele, numa reunião de jovens, né? O camarada estava em cima do muro, do lado direito, céu, gente crente, fiel. Do lado esquerdo, só perdição, inferno. E o camarada em cima do muro. E o pessoal do lado do céu, apelando, insistindo, pula para cá, que é lugar de amor, de felicidade, de comunhão e tal. E o pessoal do lado de lá, isso é uma fábula, né? Do lado de lá dizendo assim, olha, não, calado. Até que o indivíduo ficou preocupado, escuta,
Por que a turma aqui do bem me chama, me faz apelo? Vocês aí ficam calados. Ele disse, não, porque você ficando em cima do muro tá bom, o muro é do chefe nosso aqui. Pode ficar aí. Não, fica aí mesmo. Já está dentro do nosso domínio. No reino de Deus, meu querido irmão, não tem meio termo. Jesus diz que quem comigo não ajunta, já está espalhando. Quem não é por mim, é contra mim. Não existe meio termo. Você tem que se identificar com Jesus Cristo, corpo, alma e espírito. Você tem que todo dia dar um testemunho de Jesus. Se não for para ganhar almas, pelo menos para o diabo ficar sabendo de que lado você está. Porque tem umas pessoas por aí que ninguém sabe mais de que lado ela está. Você tem que dar o seu testemunho e falar, mesmo que ninguém esteja perguntando. Se alguém falar, por que você está falando? Ninguém quer saber se eu estou falando, porque tem um camarada por aí que precisa ficar sabendo de que lado eu estou. Ele precisa ficar sabendo que eu sou de Jesus. Eu não concordo com o pecado, eu não ando na estrada larga e eu quero e amo a luz, eu não quero as trevas. A irmã que dava glória a Deus bem alto na igreja, a irmã disse, para que essa altura toda, irmão? Deus não é surdo. Ele dizia, mas tem um que é surdo. E eu dou glória a Deus bem alto para ele saber de que lado eu estou. Ele é meio surdo. O faraó é meio surdo. Você tem que gritar bem alto, glória a Deus. Irmão Juarez está aqui hoje, ele estava aqui. Tá. Irmão Juarez foi numa cidade aqui perto de São Simão, Paraná, Iguara, acho que é. E ele encontrou um irmão lá, que eu acredito que é um amigo que eu tenho da época da conversão, que nós fazíamos culto junto. E pelas características, tudo. E ele já era daquele jeito mesmo. O irmão ficou tão impressionado com o glória a Deus que ele dá na igreja, que ele gravou no celular o glória a Deus dele. Sério? O irmão Juarez chegou aqui outro dia e disse, pastor, vem cá, deixa eu te mostrar, porque esse irmão disse que te conhece da época que você converteu. E se for o que eu estou pensando, nós chamávamos de irmão Joãozinho, era o irmão Joãozinho do Amaral. Fazia parte da equipe de jovens nossa de evangelismo. E ele já tinha uma voz tremenda, embora ele é pequenininho igual a mim, mas um vozeirão. Uma vez ele chegou num lugar e disse, glória a Deus, a mulher virou para trás e disse, achei que era um homem. Ele disse, não, é um servo de Deus. Porque ele fala muito grosso, ela pensou que era um homem muito grande, ela assustou. Depois a mulher ficou muito sem graça, claro, então, desculpa senhor, eu assustei com a voz. Então deixa as ovelhas. Olha o que Moisés responde, verso de número 26. Também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Glória a Deus. Deus está procurando líderes que tenham coragem de confrontar Faraó e dizer assim, olha, nem uma unha fica para trás. Esse povo vai sair do Egito, vai andar muitos quilômetros distante do Egito, vai adorar a Deus lá no meio do deserto, com as suas ovelhas, com as suas mulheres, com seus filhos, com seus velhos. Nós vamos sair, nós não queremos nada desse Egito, nada. Passou no teste, passou, nesse ele passou. Moisés passou no teste. Ele deixou bem claro, nenhuma unha. Talvez o maior teste de nossa época seja este. Talvez seja este o maior desafio para os líderes que estão surgindo nesses dias. Lembre-se, quando você estiver diante de uma classe de escola dominical, de uma liderança de senhoras, de um grupo de louvor, de um evangelismo, de um culto familiar, de uma célula, não importa. Lembre-se, seja autêntico ao apresentar a doutrina do Senhor.